Tá na mídia Goiás, direto ao ponto. Hoje um privilégio. Tomando um cafezinho aqui. Opa! Com o Major Reis, um dos maiores analistas políticos do estado de Goiás, um profundo conhecedor da política goiana e também agora se revelando um articulador político, né, Major? O pessoal comenta isso no grupo. Como que o senhor está recebendo esse título agora de articulador político? Clécio, em primeiro lugar, bom dia. Satisfação mais uma vez receber você aqui na minha modesta casa. Mas eu digo a você o seguinte: as pessoas que não me conhecem não sabem que eu já faço isso há muito tempo. A questão é que antes a gente não aparecia, não tirava fotografia com ninguém, fazia uma visita, conversava com um aqui nessa área que você está aqui. Eu já recebi muitas lideranças aqui da região leste, muita gente para falar de política, muita gente para discutir estratégias, né? Sempre tive um acesso muito fácil ao ex-prefeito Jean Darro e também ao prefeito Marden Júnior e a vários secretários, vereadores. Então, nós já fazemos esse trabalho há muito tempo, muito fogo já foi apagado nos bastidores aí, sem que a gente fizesse isso se tornar público. Agora, aproximando as eleições, começamos aí a ajudar na legislação, na formatação desse grupo político que vai trabalhar a reeleição do prefeito Marden Júnior. O grupo está começando a ser construído, a ser formatado. Você viu que a semana passada o PSDB já declarou apoio à reeleição do prefeito Marden Júnior. Essa articulação eu não participei, não estava presente aqui na cidade, obviamente eu não estava na reunião. Mas fui para o MDB, a convite do ex-prefeito Jean Darro, posso dizer que meu padrinho político, que eu faço sempre essa orientação a ele, sempre sigo ele por onde ele vai no projeto dele, né? Desde quando comecei na vida pública. E a convite dele fui para o MDB e agora fui convidado para estar no plano estratégico das ações do MDB. E uma das ações é essa parceria com o prefeito Marden Júnior, mas isso é assunto que a gente ainda vai discutir. Mas, enfim, esse trabalho eu sempre fiz, é porque ninguém nunca viu. Agora, de repente, muita gente está me falando, mas ó, você sabe de ser articulado política, eu nunca vi você em reuniões pontuais com grandes nomes da política, mas isso sempre aconteceu. Você que está comigo, compartilha no direto ao ponto, sabe que isso é verdade. Bom, Major, hoje nós temos aqui vários assuntos, mas vou deixar o principal assunto dessa entrevista para o final, que é a cereja do bolo. Mas tem um assunto que está repercutindo muito no estado de Goiás, que é a ida do Jovair Arantes para a base do prefeito Rogério Cruz. O que você entendeu disso e o que você pode trazer para a gente? O Rogério Cruz é um trapalhão, né? As trapalhadas políticas, a bem da verdade, é alguém que se candidatou uma chapa dentro de uma composição política para ser vice-prefeito de Goiânia. Magistro seria o gestor, e nós sabemos que se o Magistro tivesse conseguido sobreviver ao problema de saúde que teve, a Covid, com certeza Goiânia seria uma cidade muito bem cuidada, mas ele não estava preparado para o tamanho da responsabilidade dele. Demonstrou que é um trapalhão político. Recentemente, agora, teve um grupo que fez oposição a ele, dentro da Câmara Municipal, que ele sempre retira servidores ligados a ele, o que acirrou ainda mais os ânimos. Tem tratado com muito descaso vários setores da administração pública, dentre eles saúde, educação, transporte público em Goiânia é um caos, não houve nenhum avanço. Obras já estão aí, vão fazer 10 anos para ser concluídas, na gestão dele não avançaram 1 centímetro, e politicamente já trocou secretário. O Clécio, um prefeito que tem nas mãos, uma cidade, a capital do estado, não consegue eleger a própria esposa deputada estadual, já dispensa qualquer tipo de comentário. Mas, por último, ele está agora ao período de caso, para mim foi incubado politicamente. Agora, a última chance que tem de sobreviver, trazer o Jovair Arantes para a articulação política. O Jovair, que já é conhecido no meio político, é um grande articulador, foi deputado federal, estadual, tem aí um trânsito fácil entre a política do estado de Goiás, é experiente. A expectativa de que tudo isso que ele criou de desconforto seja corrigido agora para que ele chegue forte na reeleição. Mas o fato é o seguinte, e você sabe disso mais que eu, que você convive os bastidores da política. A chave política, depois que ela gira para um lado,
dificilmente ela volta para o uso. Para mim, a chave política do Rogério Cruz já foi girada há muito tempo. Um fato pitoresco que aconteceu semana passada foi exatamente o distrato, aliás, a falta de elegância, de educação que ele teve, dizendo que o pagamento dos servidores já estava na conta, sabe? Que ele estava fazendo um favor para os servidores de pagar o seu pagamento. Aquilo ali soou mal, aquilo ali demonstrou que realmente o Rogério está em contagem decrescente para deixar o Parque Municipal de Goiânia, e Goiânia precisa de um gestor que trate com respeito à cidade, que invista na qualidade de vida dos goianos, que Rio dos Resenha deixou a capital do estado de Goiás como uma das melhores do Brasil. Até hoje ainda é referência na quantidade de áreas verdes que tem, por conta da política que Rio dos Resenha fez de disseminação de parques e espaços para que a população pudesse ter o seu lazer. Então, Goiânia precisa de um gestor novo. Rogério, para mim, pode colocar até o Papa lá que não reverte a situação dele. Essa vaga que o Jovair Arantes ocupou é a mesma que foi abandonada pelo ex-prefeito Trindade Ricardo Fortunato ou é me engano mesmo? Não é essa não. O Ricardo estava lá em outra função, né? O Ricardo não tem esse poder de articulação em Goiânia, aliás, ele tem dificuldade de articular até em Trindade, né? Então, eu não tenho esse poder. Na verdade, ao que me parece, isso é conversa de bastidor, mas é para onde dá conta, o Ricardo foi para a assessoria lá da Assembleia Legislativa, a convite do Bruno Peixoto, justamente para ligar a metralhadora para o lado do Rogério Cruz, porque Bruno queria e ainda sonha em ser o candidato ungido pelo governador para ser candidato a prefeito de Goiânia. Então o Ricardo foi com essa missão. Só que saiu atirando para tudo quanto é lado, saiu falando mal horrores do Rogério Cruz. Rogério que estendeu a mão para ele no momento em que ele estava sem função pública nenhuma. E o Bruno levou ele para lá para compor essa equipe, essa tropa de elite dele, para bombardear aí o Rogério, para facilitar o trabalho para ele ser o pré-candidato da base. Ocorre que no meio do caminho tinha uma pedra, já dizia o poeta. E essa pedra chama-se Jânio da Rua. Foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado para ocupar essa vaga que o Bruno Peixoto queria. Sinceramente, eu não sei qual será a situação do Ricardo a partir de agora. Agora eu vi ele umas fotografias aí com o doutor George, não acredito que isso se una. Depois até eu quero comentar sobre isso aí, que é a questão de uma pseudo-união das oposições. Goiânia, estado de Goiás, está sendo protagonista de grandes assuntos que repercutiu nacionalmente. Um deles foi o caso do desembargador. O que aconteceu? Esse desembargador fez o quê? Você pode trazer para a gente? Olha, esse desembargador, que eu não vou citar o nome, até porque isso pode gerar algum problema jurídico para mim, mas o desembargador fez um comentário pessoal e um julgamento de um desvio de conduta de um policial militar. Aliás, era um habeas corpus, e alguém tinha sido preso por conta de um possível desvio de conduta de policiais militares que invadiram a residência sem ter um mandado, entendeu que não era flagrante, etc. Mas eu não vou comentar a sentença porque eu não tenho maioridade. Sentença não, a audiência. O que ficou cristalizado na cabeça de todos os goianos, e aí eu acho que o desembargador não sabia que a PM de Goiás é tão querida, é quando ele diz que, para mim, ou por mim, a Polícia Militar de Goiás tinha que ser acabada, tinha que ser extinta. Então, veja bem, quando o desembargador, em um julgamento, ele profere algum juízo de valor pessoal sobre a sentença, isso aí já é algo que não se aceita de um magistrado da envergadura do desembargador. Segunda coisa, acabar com a polícia, depois ele tentou remendar dizendo que não era bem assim, que alguns tentaram defender, eu vi até um advogado, o único que tomou defesa dele, dizendo que eu queria dizer que eu queria desmilitarizar a polícia, mas não foi isso não. Falou acabar com a polícia. Ele não falou acabar com os desvios de conduta da polícia. Ele não falou em punir policiais que praticassem desvio de conduta. Ele falou em generalizou uma classe toda, acabar com a polícia. E outra, ele não falou a polícia de Goiás, ele falou as polícias militares. Então ele envolveu mais de 650 mil homens nesse comentário dele. E o pior de tudo, é que ele não esperava o tamanho da repercussão que o próprio governador deu à fala dele. E aí, eu digo para vocês, político é um homem inteligente.
Caiado, mais uma vez, ganhou palanque em torno da fala infeliz desse desembargador, porque ele foi para as redes sociais, deu um duro pronunciamento, falou, inclusive, que ia pedir o impeachment do desembargador, e isso, tô falando eu divulguei o vídeo dele, ô Clécio, em mais de 10 grupos de policiais do Brasil todo. Sabe qual foi o comentário de policiais de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, principalmente o Sul? Esse é um camarada que serve para ser meu presidente. Os policiais falando. Alguém que toma defesa de forma tão veemente com relação ao trabalho da polícia contra um desembargador, corta na própria carne para valorizar a PM, esse homem merece meu voto a presidente. E com isso, o Caiado vai, pouco a pouco, ganhando publicidade dentro do erro das pessoas que falam besteira, dentro do erro da esquerda. O Caiado vai ganhando seu espaço no cenário nacional com relação a ser um possível candidato que represente a direita no Brasil nas próximas eleições. Uma coisa eu tenho certeza, ô Clécio, se for o Caiado, se for o Tarcísio, se for o Zema, nas próximas eleições a direita leva. Bom, ainda falando da cidade de Goiânia, Goiânia realmente está sendo protagonista de grandes assuntos. Gustavo Mendanha foi nas redes sociais e deu uma criticada, assim, de leve, no Rogério Cruz. O que indica isso? Quer dizer o quê, Major? Não, o Gustavo, ele estava sonhando em ser pré-candidato à prefeitura de Goiânia. Aliás, eu tenho notícia que o Caiado não tinha absolutamente nenhuma rejeição do nome dele, e ele, pela força que demonstrou na eleição para governador, não levou a eleição para o segundo turno com apenas 1,5%, Clécio. Por 1,5%, o Gustavo, sem estrutura nenhuma, sem prefeitura apoiando ele, não levou a eleição para o segundo turno. Então demonstrou uma força fenomenal. Então seria, naturalmente, o candidato de Caiado aí ao Paço Municipal, aliás, nem de Caiado, né? Porque ele foi para o MDB, então ele seria da base do Caiado. Mas estava tudo mais ou menos pacífico nesse sentido. A partir do momento que houve um parecer contrário, um parecer jurídico contrário, aliás, foi um parecer técnico do Tribunal Regional, dizendo que ele não poderia ser candidato, que já havia sido reeleito em Aparecida, ele seria candidato subjúdice. Candidato subjúdice, você já sabe, o desgaste é grande. Ninguém sabe se votando nele ele vai realmente ser o representante, porque vai depender da justiça. E a justiça, no Brasil, principalmente com relação à justiça eleitoral, eu acredito que ela caiu no descrédito. Então ninguém iria acreditar em um candidato subjúdice. Retirou-se o Gustavo do cenário, colocou-se Ana Paula Rezende. Tentaram, insistiram, protelaram a decisão, Ana Paula não quis. Sobraram praticamente 2 nomes na base. Não, vamos dizer 3. Sobrou aí o Vanderlan, que queria ser um candidato também ungido pelo Caiado. Sobrou aí o Bruno Peixoto. E depois entrou uma figura, uma terceira figura, que nem estava postulando essa questão de ser prefeito de Goiânia, que foi o Jean Darro, que foi convidado. Tem muita gente dizendo que o Jean foi lá pedir. Não, ele foi convidado pelo governador a partir de uma pesquisa Qualis que identificou o perfil do futuro gestor que o goianiense espera. E Jean Darro preenchia esse perfil e por isso foi convidado pelo governador. Então, a questão do Rogério criticar, aliás, do Gustavo criticar o Rogério, se ele não fizesse isso, eu ia estranhar, porque ele é um gestor que foi um excelente gestor em Aparecida, foi reeleito lá com mais de 90% dos votos, sem oposição nenhuma, e ele sabe o que é uma boa gestão. Então, quando ele viu aquilo ali, estando ele na base agora do MDB, na base do Caiado, ele vai tentar, sim, desgastar quem está no poder, até para abrir caminho para o possível candidato do Caiado, seja ele Bruno, seja ele Jânio. Bom, isso demonstra também, diante do que o senhor falou, que é sabido por todos que Rogério Cruz também busca o apoio do Ronaldo Caiado. Mas com essa ação do Gustavo Mendanha, sinaliza que esse apoio está indo de água abaixo, porque o presidente do MDB é o Daniel e é o vice-governador. Então tudo está indicando que Rogério Cruz não poderá ter o apoio do Ronaldo Caiado. Seria isso? Olha, Clécio, tem uma série de análises que nós temos que fazer em cima do cenário de Goiânia. Primeiro, quem governa o Estado não faz o prefeito de Goiânia. É um paradigma a ser quebrado. Marconi nunca conseguiu fazer, Íris, quando era governador, nunca conseguiu fazer. Então, existe uma tendência do eleitorado de Goiânia de não votar a favor do candidato do governo. Outro detalhe, Goiânia tem uma tendência de esquerda. São 4
ex-prefeitos do PT que já foram eleitos em Goiânia. Então, a tendência do eleitor da capital é por candidatos que tenham perfil de centro-esquerda ou de esquerda. E segunda coisa, o Ronaldo Caiado, quando ele dá uma palavra política, dificilmente ele volta atrás. E seria até uma demonstração de fraqueza do grupo dele, ele sendo um governador com 70% de avaliação positiva, na capital, ele não lançar candidato a prefeito. Não tem a menor possibilidade de não lançar. E outra, obviamente que ele não vai buscar alguém fora da base dele. Não tem o menor cabimento. Primeiro, o caminho está aberto para qualquer um ganhar Goiânia, porque Goiânia tem aquela questão, igual quando o Marconi ganhou, ninguém votou a favor do Marconi, votou contra o Íris. Hoje ninguém vai votar, vamos colocar, a favor do Jânio, vai votar contra o Rogério. Ninguém vai votar a favor do Bruno, vai votar contra o Rogério. Então ninguém quer Rogério. Quem vai ser o sucessor nós não sabemos, mas que ele vai continuar não vai. Então é tarde para buscar essa aliança. O governador hoje já tem dois fortes nomes, que é o Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa, e o Jandarro, que foi a convite dele mesmo. Se o Jânio, por acaso, não decolar, uma coisa que eu acho difícil, porque tem sido muito bem recepcionada a candidatura do Jânio, a própria Ana Paula Rezende ontem falou ao Jornal Popular que Jânio seria um excelente gestor para Goiânia. Isso aí, para mim, é uma lâmpada que caminha, que ilumina um caminho escuro. Quem não quer hoje o apoio da filha do maior estadista que Goiás já produziu, Iris Rezende, num palanque junto com ele? Aliás, conversa de bastidores dizem que estão querendo levar o Jânio para a União Brasil, porque a Ana Paula se recusa a sair do MDB, e a Ana Paula está sendo convencida a ser candidata a vice na chapa com Jandarro. Se isso acontecer, Jânio vai anos-luz na frente de qualquer candidato. Então eu acho que Caiado não tem essa intenção de aproximar do Rogério. Obviamente não vai querer briga, mas essa briga vai ficar para o ano que vem. E o Caiado tem dois grandes nomes. Não há necessidade de se juntar a um prefeito desgastado politicamente e atrapalhado em todas as suas decisões políticas. Vamos falar de Trindade? Tem um assunto palpitante que a gente vai tratar aqui, mas antes, eu queria perguntar ao senhor, tem pessoas que falam que o Wesley Cabeção poderá ir para o MDB. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é possível? Olha, eu acho que é perfeitamente possível, porque dentro dos acordos que estão sendo feitos, algumas coisas, obviamente, né, Clécio, nós não falamos de reuniões que são fechadas, reuniões políticas, faz parte da estratégia de cada partido, de cada candidato, mas um fato que é público e notório é que uma das coisas que aconteceu ontem na reunião, e isso nós podemos falar porque é de domínio público, o que é de domínio público, gente, nós vamos falar, o que é estratégia nós não vamos falar, então é de domínio público. Jandarro falou com todas as letras, o MDB vai indicar o vice de Trindade, dentro dessa articulação. E outra, Jandarro, não tem projeto para Trindade, eu tenho projeto de reeleição do prefeito Marden Júnior, que é cria minha, que é meu afilhado político, e eu quero que ele siga na carreira política, é jovem, tem um futuro pela frente, eu tenho um compromisso de ajudar a reeleger ele, com a indicação, inclusive, do vice. Então, hoje, no MDB, o MDB ficou muito tempo sem renovar os seus quadros. Então, as lideranças do MDB ainda são as mesmas há muito tempo. É o Nélio Fortunato, é o João de Deus, é a Dária, né? São pessoas que já têm um histórico de serviço prestado, pessoas sérias, pessoas que têm credibilidade. Todavia, o MDB não se renovou em Trindade. Então, existe uma deficiência, talvez, de quadros. Embora isso está sendo construído agora, você sabe, nós vamos fazer uma grande filiação agora pelos próximos dias. Eu mesmo estou trabalhando, levando muita gente boa para o partido. Ricardo Lima vai estar conosco e tantos outros aí que mulheres, muitas mulheres vão estar, jovens, justamente para que a gente possa trabalhar essa renovação do partido. Mas, hoje, existe aí, vamos colocar assim, uma grande lista de pessoas que querem se filiar ao MDB com esse compromisso de ser o vice. E aí, obviamente, que isso aí vai ser uma discussão bem maior, junto com o prefeito Marden Júnior, junto com o nosso presidente, o João, que demonstrou uma maturidade gigantesca, e, obviamente, do Jânio, que tem o maior capital político hoje a ser empenhado nessa eleição. Então, eu acho perfeitamente factível, perfeitamente normal, que o Wesley Cabeção vá para o MDB, porque hoje ele é, vamos colocar assim, um natural
pré-candidato a vice. Só que com detalhe, não se esqueça que o vice-prefeito atual está lá no MDB. É. No meio do caminho existe uma pedra. Então, o próprio atual vice-prefeito, até o presente momento, não manifestou nenhuma intenção de não continuar como vice-prefeito. Então, por isso que eu digo que a partir de janeiro agora, as discussões serão intensificadas, os bastidores vão pegar fogo, e graças a Deus que nós estamos nele agora, né, Clécio? Porque enquanto no andar de baixo eu vejo gente em grupo social brigando, falando que o prefeito é isso, que o vereador é aquilo, mostrando buraco e tal, nós estamos trabalhando a política em um nível estratégico, e no nível estratégico, aprendam, gente, a política acontece de cima para baixo, não é de baixo para cima. Bom, outro assunto que está bombardeando as redes sociais de Trindade, dos grupos políticos, dos principais grupos políticos, é a questão do Cláudio Wagner. Ventila-se que Cláudio Wagner perdeu o mandato como presidente. Do PP. Exatamente. O senhor tem informação sobre isso? Olha, eu recebi informação, inclusive recebi um texto que me disseram que foi o Cláudio Wagner que mandou, onde o texto... Será que é bom a gente ler esse texto? Por gentileza. Eu tenho ele aqui, né? Então, enquanto eu vou procurando aqui, eu estou dizendo o seguinte, que até ontem, o que eu tinha de concreto era que o Cláudio Wagner havia perdido o partido e que estava indo aí o Gratão, o Rafael Gratão, para assumir a função dele, né? Estava sendo trabalhada essa situação aí, eu achei que isso aí tinha sido uma coisa extremamente deselegante com o Cláudio Wagner, na forma com que estava sendo feito. Então eu vou ler aqui, porque eu acredito que seja domínio público também, que está rodando aí nos grupos Sim. de redes sociais. Então esse é o comunicado do Cláudio Wagner. Meus amigos e amigas, cumpro o dever de comunicá-los que doravante não estamos mais à frente do PP em Trindade, por decisão da cúpula estadual do partido. Uma nova comissão provisória está sendo constituída. As razões que levam a essa decisão radical sem diálogo, creio, foi tomada em razão dos seguintes fatos. Aí ele elenca aqui o que ele acha que foi feito para que ele perdesse a função de presidente. Número 1, insistência em querer formatar uma chapa de candidatos medianos, sem estrelas, de modo a oportunizar a todos as mesmas chances. Ou seja, o Cláudio Wagner queria que a chapa do PP fosse de candidato mediano, que todo mundo tivesse a mesma chance. Então, isso aí algumas pessoas não queriam. Minha decisão pessoal de prestigiar os companheiros que concorreram no pleito de 2020. O Cláudio Wagner, uma atitude nobre dele, queria prestigiar aqueles que em 2020 tentaram e agora querem tentar de novo. A nova turma não queria. Indefinição do nome escolhido para prefeito, vez que entendíamos que o apoio ao candidato à chapa majoritária teria que passar pelo crivo dos pré-candidatos a vereador. Isso, por certo, estava em desencontro com o interesse que desconhecemos. Ou seja, ninguém tinha decidido qual candidato que ia apoiar. O Cláudio Wagner queria levar isso para uma plenária, onde os pré-candidatos fossem decidir qual o candidato que eles queriam apoiar prefeito. Você vê que tudo feito de forma muito democrática, né? Friso que o PP em Trindade não estava dormindo em berço esplêndido. Tínhamos pré-candidatos suficientes para quase 2 chapas de postulante à Câmara. Não vou abandonar a política que faz por idealismo. Outros caminhos estão me sendo oferecidos. Vou refletir e procurá-los para, quem sabe, caminharmos juntos nos próximos embates. Obrigado por todo o apoio que recebi do grupo. Cláudio Wagner. Bom, essa é a nota, teoricamente, a nota oficial. Teoricamente, a nota que ele encaminhou para as pessoas do PP, que me encaminharam e que depois se tornou de conhecimento público. Ocorre que ontem, em reunião no Rotary Club, do qual eu faço parte, tenho orgulho de estar nessa instituição, eu conversei pessoalmente com o Cláudio Wagner e falei, olha, o que aconteceu que o senhor saiu de lá, ou tiraram o senhor, ou o senhor que quis sair, eu tive acesso a uma nota, ele falou, não, mas ainda tem muita coisa para passar por debaixo da ponte. Eu fui olhar mais profundamente a situação, o presidente regional do partido não falou comigo, ainda está um canal em aberto de negociação, então as coisas não são desse jeito. Eu tenho uma história no partido, eu tenho muita gente que gosta de mim, então esse martelo ainda não foi batido. Então, pelos próximos dias agora, nós podemos ter novidade. Então, desmentiu essa própria nota que, em tese, teria sido encaminhada por ele aos integrantes do PP.
Mas eu fico assim muito temeroso, né, quando se faz esse tipo de coisa. Pega-se um ícone da política trindadense, alguém que tem credibilidade, alguém extremamente democrático. Viu aqui Sim, quais as propostas dele? Isso é fantástico. Quem não quer um partido que discute com as pessoas os rumos do partido? exatamente. A maioria dos partidos, ó, Clécio, você vem para cá, nosso candidato nós vamos apoiar e tal, e a coisa vai ser assim. Você não tem essa liberdade de participar do processo. E o Claude Wagner construiu, estava construindo junto com o partido, um projeto diferente para Trindade. E aí me vem o nome de Rafael Gratão, salvo engano é esse que está querendo pegar o partido. Para mim, quem entra nessas condições já entra mal. Porque quando você tem que pisar em cima de alguém para você subir, eu acho isso ruim. Se fosse ele que tivesse entregado, se fosse qualquer outra coisa, eu até entenderia. Mas isso aí também pode fazer parte de uma estratégia política, tanto do Marlin quanto do Dr. George, querendo partido para aglutinar e ganhar força, mas ficou muito deselegante, muito chato com alguém que eu respeito, que eu gosto, que eu admiro, que é o Dr. Claude Wagner. Para mim, uma das pessoas mais queridas e mais competentes da política de Trindade. Vou fazer uma pergunta até um pouco pessoal para o senhor. O senhor sabe quem que é Rafael Gratão? Conheço. Foi o vice de Dr. Antônio, né? Exatamente. Foi o vice do Dr. Antônio. Já tem aí, foi vereador, salvo engano, né? Então tem aí um histórico na política também. Eu, inclusive, na época da campanha do Dr. Antônio, achei extremamente deselegante diversas atitudes que tiveram, né? Que aconteceram naquela época, uma arrogância muito grande. E até muitas pessoas, Clécio, disseram que o doutor Antônio perdeu a eleição a partir do momento que ele convidou o Rafael Gratão para ser vice. Eles entraram com o estigma de já ganhou, né, não deram muita atenção para quem já estava na campanha e, de uma certa forma, até subjugaram a força do Marden e a força até do George, e aí o resultado deu esse aí, né? Então, o que eu sei, e aí eu não quero fazer juízo de valor sem conversar com o Rafael. Mas o que eu sei que me disseram e o que eu presenciei na última campanha foi isso: uma grande falta de humildade, né, uma grande falta de estar centrado no processo, mas a política é dinâmica. Pode ser que agora ele tenha mudado tanto o modo de fazer política, quanto a forma de encarar o processo em Trindade. Uma derrota amadurece muita gente, né, Clécio? E Exatamente. aquela época, aquela derrota foi margosa para o doutor Antônio. Todo Muito. mundo contava que aquilo ali eram favas contadas e de repente virou aquilo ali, graças ao doutor George, que entrou e tirou os votos que o doutor Antônio precisava para ganhar. Parabéns, doutor George, parabéns ao Jean que apoiou o Marlon. Bom, quando a gente fala de Doutor Antônio, a gente lembra de Ronaldo Caiado. Antes de falar de Ronaldo Caiado, eu vou tentar entrar em contato com o Rafael Gratão para a gente entender melhor esse assunto, Major, e quem sabe a gente trazer uma análise mais aprofundada, que é um assunto muito pertinente, né? Essa questão do Lógico. Claude Wagner, que é uma pessoa muito querida no nosso município, né? E todos querem ter o Claude Wagner como presidente, isso não há dúvida, né? Agora falando de Ronaldo Inclusive, Caiado. hoje o presidente da Câmara é o pastor Zeca do partido dele, né? Exatamente, tá muito forte, né? Tá forte o partido. Vamos falar de Ronaldo Caiado. Como que anda a pré-campanha de Ronaldo Caiado para ser presidente do Brasil, Major? Olha, é interessante, eu acho até, vou colocar assim, a vida nos prega muitas peças, né? O governador Ronaldo Caiado foi, sem dúvida nenhuma, o governador que mais direitos retirou da Polícia Militar. Ele retirou a promoção ao posto imediato, ele aumentou o tempo de serviço de 30 para 35 anos, fora outras questões aí que, na sua primeira gestão, foram extremamente discutidas e debatidas, né? As datas base, com dificuldade para receber, recebeu nem metade do que deveríamos, só que ele trouxe para a Polícia Militar algo que nenhum governador tinha trazido. O gosto em falar da sua polícia, a autoestima de elevar a corporação ao patamar de melhor corporação do Brasil e principalmente de apoiar os policiais militares nas suas ações. É normal o governador ir visitar um policial que tomou um tiro numa ocorrência, é normal ver o governador nos quartéis. E eu digo isso porque no primeira gestão ele cometeu vários erros. E o principal erro dele foi trazer um delegado, Rodney Miranda, um fanfarrão, que veio para cá e montou um cenário lá com o Lázaro, achando que aquilo ia eleger ele a deputado federal. Teve uma votação pífia, menos de 5.000 votos, e saiu daqui corrido, porque ninguém queria saber dele. Colocou o coronel Brum, que é um coronel caveira,
comandou Rotam, comandou tropas especializadas, entrou no início com uma resistência, as resistências foram minadas. Hoje, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil trabalham numa linha de combater o crime de forma dura, né? A todo instante a nossa polícia tem sido alvo de elogios do povo goiano. Os uns que criticam a nossa polícia são os parlamentares da esquerda, né? Que sempre, inclusive, defenderam o fim das polícias militares. Mas aqueles que têm realmente amor à polícia, que entendem o valor de uma segurança pública, eles defendem a corporação. E o Ronaldo Caiado adotou a polícia militar e a segurança como principal marketing político para o Brasil afora. Eu vi uma entrevista que ele deu, inclusive, no Pânico da Jovem Pan, lá em São Paulo, onde ele dava a receita de como combater o crime organizado ali no Rio de Janeiro, na Bahia, e falando o que foi feito em Goiás, que está dando certo. Diga-se de passagem, Clécio, nós estamos aqui a 800 quilômetros de São Paulo, né, a 1.000 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, e as facções criminosas não têm coragem de vir para Goiás. Porque sabe que se pisar aqui numa troca de tiro, eles vão levar a pior. Né? Então, o governador tem usado a segurança pública como seu principal marketing. Eu espero até que ele a trate com mais carinho ainda, não só valorizando e levantando a autoestima, mas valorizando também a carreira dos policiais, cumprindo os acordos salariais, né? E uma série de outras questões que foram retiradas, e até me disseram que ele está estudando a possibilidade de retomar esses direitos que ele tirou da PM, tanto que ele está gostando da segurança pública e o quanto de resultado a segurança pública deu. Em Trindade mesmo, nós somos a quarta cidade mais segura, aliás, a quinta cidade mais segura do estado para se viver. São 256 municípios, 246 ou 56, não sei, e nós somos a quinta cidade melhor para se viver em termos de segurança pública. Graças ao excelente trabalho do Coronel Hans e de outras forças de segurança pública, mas o que o Caiado tem feito é entrar no erro da esquerda, entrar nas falas infelizes igual a desse desembargador, na defesa intransigente que ele fez da corporação com relação à fala do desembargador, ele ficou famoso no Brasil todo. O desembargador ficou famoso pela besteira que falou e o Caiado ficou famoso pela defesa que ele tomou da Polícia Militar. Lembrando que no Brasil todo são 650 mil policiais militares, aproximadamente, fora os seus familiares. E o policial militar é um formador de opinião. Aonde ele vai, ele forma opinião. Então o Caiado deu uma bola dentro e acredito que está avançando nessa pretensão. Você me disser, mas você acredita que ele vai ser candidato a presidente? Eu digo que lá adiante ele não vai ser. E vou dizer por motivo simples. Nós respondemos por apenas 4,5% do eleitorado no Brasil. Então não chega a 5 milhões. Vamos colocar São Paulo, que passa de 36 milhões de eleitores. Estou falando de eleitores. Imagina se o Tarcísio vai abrir mão de 36 milhões de eleitores diante daquela administração fantástica que ele está fazendo lá em São Paulo, para o Caiado, no universo aqui de menos de 5 milhões de eleitores. Então isso é a política do café com leite que governou o país durante muito tempo. E São Paulo está fortíssimo. Para mim, o candidato mais forte à presidência chama-se Tarcísio. Só que Caiado tem um detalhe. Candidatar a senador vai ser, tranquilamente, vai ser o senador talvez mais votado da história de Goiás. E outra, um governo de direita assumindo o próximo mandato, ele tem plenas condições de ser o ministro da Justiça e dar aula de como se trata a segurança pública no Brasil. Na verdade, o futuro de Caiado está incerto, mas ele é persistente, ele é guerreiro e ele vai lutar até o fim para ser o candidato a presidente. E vou falar para você, se ele for o candidato da direita, já tem meu voto. Excelente. Bom, vamos voltar para Trindade? Trindade tem umas coisas interessantes, né? Aqui em Trindade, o senhor está sabendo que tem 2 vereadores que abandonaram a sua pré-candidatura à reeleição? Clécio, eu vi nas redes sociais 2 falas, inclusive no nosso grupo Direto ao Ponto. Eu não estou dizendo que eu vi em outros, não. Eu e o Clécio aqui administramos um grupo, junto com o Ricardo Lima e a Dinair, que, com todo respeito aos demais grupos, é um grupo que debate política com qualidade, sem debater pessoas, sem debater honra de ninguém, sem atacar, sem falar palavrão. E não é à toa que o nosso grupo tem hoje as pessoas mais qualificadas, vamos colocar, de Trindade e até de Goiás, que nós temos gente de Goiânia. Eu tenho lá o Cabo Sena, eu tenho o Coronel Anésio, eu tenho o Coronel Carneiro, eu tenho um subtenente lá do entorno de Brasília que faz um trabalho fantástico. Então, nós temos gente de todo o estado de Goiás. E lá nós escutamos do Dr. Edson e do Cleide Castro,
O doutor Edson afirmou categoricamente, não sou candidato à reeleição, inclusive já lançou sua esposa como pré-candidata. Então, eu acho, doutor Edson, o senhor está fazendo uma jogada de mestre. Que assim como o senhor tem muita gente que ama, o doutor Edson é igual as pessoas comigo, ô Clécio. Eu falo dele porque eu tenho algumas semelhanças com ele, né? De falar muito duro, de brigar por muita coisa, ou ama ou odeia. E no caso do doutor Edson, ele já teve muito desgaste com muitas pessoas por conta de algumas questões que lá adiante não deram em nada, denúncias, muita celeuma, muita mudança de posicionamento. De repente ele fala de um secretário que não é bom aqui hoje, amanhã ele está tirando a foto, elogiando. Então isso aí deu para ele um desgaste. Se bem que, quero aqui dizer, doutor Edson, independente da sua postura política, e essa postura é do senhor, o senhor que é o candidato, é o senhor que sabe o que faz, o senhor hoje continua sendo o vereador mais atuante de Trindade. O que mais apresentou requerimento, projeto de lei, o que mais anda, fiscaliza, faz vídeo, etc. Então, o doutor Edson também está focado em negócios dele fora do estado de Goiás, na Bahia. Ele já me falou os negócios, até me ofereceu um lote lá à beira da praia de Ilhéus, talvez eu até compre um para nós descansar de vez em quando lá, viu, Clécio? Então ele está vendo outras perspectivas maiores que a política. Só que ele não quer abandonar a política, está lançando a Priscila. A Priscila que eu apoiei para candidata a conselho tutelar, foi minha ex-aluna e é uma candidata leve, sem rejeição. Se a Priscila entrar, ela tem mais chance, a meu ver, de ser eleita vereadora do que o doutor Edson de ser reeleito. Porque, infelizmente, doutor Edson, muita gente trabalhou igual o senhor. Eu tinha aí o Érico Cotrim. O Érico Cotrim é um camarada que trabalhou muito quando foi vereador, não foi reeleito. E tantos outros ali. Não estou dizendo que o senhor não tem chance de ser reeleito, não. Estou dizendo que a Priscila tem mais chance de ser eleita se o senhor lançá-la e vai ser uma campanha menos onerosa, mais leve, do que o senhor ser candidato à reeleição. Se o senhor for candidato à reeleição, assim como todos, vai ter que gastar de 100 mil para cima. O Cleide, acredito também que não esteja mais com essa disposição, porque alguns projetos dele foram frustrados, quer ser presidente da Câmara, né? Está numa secretaria que eu tenho absoluta certeza que se ele pudesse escolher, estaria no esporte, que é o que ele tem afinidade. Então ele vislumbra muito mais apoiar a reeleição do prefeito Marden Júnior, já negociando uma futura secretaria para que ele se mantenha na vida pública, do que gastar 100, 150 mil numa reeleição, que é o que vai ser gasto. Então não pense que essa eleição de Trindade a vereador vai ser fácil, não. Vai ser uma eleição dura, vai ser uma eleição cara, muita gente boa está vindo por aí, muita novidade, muita gente que nunca candidatou está vindo, e eu tenho absoluta certeza que vai ser uma disputa, Clécio, daquela acirradíssima. Talvez uma das maiores disputas que nós já tivemos aqui é vereador, e vai ser muito difícil ser eleito ou ser reeleito. Mas, enfim, acredito sim que tanto o doutor Edson quanto o Cleide não queiram entrar nessa disputa de novo. Mas doutor Edson lança a Priscila, continua na política com ela, igual o doutor Jorge fez com a Flávia, lançou a Flávia, e hoje a Flávia é um expoente aí, A né? receita que deu certo, né? A receita que deu certo. Então ele está no PDT, quem sabe o doutor George passou a receita para ele, falou, ó, lança a Priscila aí, fica quieto, mais adiante você volta. Então não sei, mas eu sei que eu vi com bons olhos o lançamento da pré-candidatura da Priscila, e também vi com bons olhos tanto o doutor Edson quanto o Cleide não quererem ser candidato. Eu penso o seguinte, Clécio, a política tem ciclos. O Cleide é quarto mandato. Então ali não tem segredo para ele na Câmara. Aquilo ali já não brilha os olhos dele para ser vereador mais. Doutor Edson tinha muita vontade. Um dia ele falou para mim que não seria candidato, eu não acreditei. Agora eu estou acreditando. Ele falou, Major, eu quero só um mandato. Quero chegar lá, deixar meu nome e ir embora. Mexer com outras coisas. Então, se foi isso que ele queria, ele já deixou o nome na história. Dificilmente vai aparecer um vereador que fiscalizou tanto, apresentou tanto projeto de lei, foi tão polêmico quanto o doutor Edson. Agora entra a Priscila, que tem um posicionamento diferente, uma calmaria, uma tranquilidade. Então vi com bons olhos isso aí, não acho isso aí alguma coisa anormal, não. Isso aí é até juízo para mim. Bom, após a última entrevista nossa, o Wesley Cabeção ouviu atentamente algumas críticas que foi pontuada aqui, inclusive eu falei com ele posteriormente, ele disse que de maneira alguma ele está magoado, está triste com o senhor e comigo, porque faz parte, o nosso trabalho é um e o dele é outro. Então ele entendeu com bons olhos as críticas que foram feitas aqui na última entrevista. E aí ele apareceu de repente lá naquele grupão do PSDB. Como que o senhor avalia isso, Major? Olha, dizem que a aparição dele lá foi coincidência, né? Nós sabemos que
não existe uma reunião daquela envergadura por coincidência. Obviamente que o PSDB tentou se aproximar do Wesley Cabeção, buscando até um fôlego para tentar sobreviver aí numa possível composição com o prefeito, indicando o vice. Como ali naquele grupo do PSDB, eu não vi ali nenhum perfil de alguém que tivesse coragem de pleitear essa vaga a vice-prefeito, por exemplo, o Cleiton não quer nem candidatar. O Hélio Braz, eu sei que não tem esse perfil de querer ser vice-prefeito, né? O Marcos Lago poderia até querer, mas deu uma enfraquecida quando perdeu o mandato e não teve nenhuma secretaria, está sumido aí há mais ou menos 4 anos. Não é cobra sem veneno, vai voltar forte agora, Com certeza. mas de uma certa forma deu uma enfraquecida, para esse processo ele chega mais fraco. Não tem uma secretaria, não teve visibilidade. Quem mais? O Agnelso está sumido e tem negócio com a prefeitura, não vai trocar os negócios dele por conta de candidatura. A mesma coisa o Ricardo Marques, que também tem negócio com a prefeitura, não vai trocar esses negócios por uma candidatura. E quem mais ali que eu esqueci de falar do PSDB? Léo Bino. Léo Bino. Léo Bino também é uma pessoa tranquila, não gosta desse desafio muito arrojado, não. Ele, estando vereador ali, ele vai ficar já satisfeito. Então, todos ali, os que não tinham perfil de reeleição ou de eleição para vereador, ninguém tinha esse perfil de brigar por uma candidatura a vice. Aí tentaram levar o Wesley Cabeção para lá, eu acho natural esse movimento. Mas eu, se fosse presidente de um partido, também convidaria. O Wesley, vem para cá, ia fortalecer meu partido, e se ele fosse o vice, tranquilamente iria agregar o partido. Ocorre que o discurso do Marcondes Perillo, no dia que ele assumiu o comando regional do partido aqui em Goiás, foi um discurso de oposição. Ou seja, PSDB hoje é a única oposição que o Caiado tem em Goiás. Como você vai pegar o Marden Júnior, do União Brasil, partido do governador, e pegar um vice do PSDB, que é a única oposição ao governador Caiado? Não tem como. Então, quando viram que o Wesley Cabeção não foi, não tinha quadro dentro do PSDB para se lançar a vice, decidiram abraçar a campanha do Marden Júnior, até porque eles querem continuar na vida pública. Alguns como secretário, outros mantendo negócio na prefeitura e outros querem reeleição. Foi uma decisão sábia para o momento que o PSDB está vivendo. O PSDB hoje não é mais franco atirador. O PSDB é um partido que está caindo no estado de Goiás. O Marcondes Perillo tem a responsabilidade de levantar o partido se quiser chegar em 2026 com condição de disputar o governo do estado de Goiás. Então, veja isso com naturalidade. Bom, Major, já está acabando, viu? Opa! Está acabando a entrevista aqui. Olha, antes de falar do assunto principal, tem um assunto que eu quero falar com o senhor aqui, que poucas pessoas estão comentando, que é as obras que estão sendo concluídas no município de Trindade. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e são grandes obras, hein? Veja bem, nós temos alguns problemas crônicos aqui que estão sendo resolvidos pela gestão, o caso daquela avenida ali na Coca-Cola, aquela rua. Eu passei por lá, realmente agora o problema foi resolvido. Está faltando um pouco mais de capricho ali por perto, naquelas ruas ali próximas àquela avenida, um pouco mais de, vamos falar assim, um acabamento, né, da obra. Mas o básico da obra já foi entregue, ali agora virou um local bacana para se transitar. Já tenho a informação que o prefeito começa agora em janeiro uma reforma na escola Tabelião Augusto Costa, que é uma das maiores escolas aqui. As crianças serão colocadas em salas, aquela sala tipo container, enquanto a reforma acontece, e que essa reforma será entregue para Trindade como presente em agosto do ano que vem, no mês de aniversário de Trindade, né? E tenho também a informação aqui, e deve ter uma solenidade aqui na próxima sexta-feira, sem ser amanhã, na outra sexta-feira, ali do centro administrativo aqui da região leste, que foi uma promessa do prefeito Marden Júnior, que muita gente não acreditava que ela fosse acontecer, e ela hoje é uma realidade. Ela deve ser entregue também até o ano que vem, e muita verba, o Clécio, para pavimentação, entrega de escolas que o dinheiro já está na conta, né, centro de especialidades, muita coisa acontecendo na área da saúde também. Então, assim, eu creio que de agora em diante, o que ficou até agora para ser entregue, será entregue nesses próximos 10 meses, mesmo porque a política é algo incerto. Ninguém sabe realmente, todos nós que estamos na base do prefeito, torcemos para que ele seja reeleito. Mas se ele não for, ele tem que aproveitar o tempo dele para entregar
o que ele prometeu. Então, acredito que isso vai ser entregue e isso vai mudar totalmente o perfil de muitos que hoje criticam a gestão. Aliás, agora, nesses últimos dias, não sei se você percebeu, nas próprias redes sociais, o tom da crítica diminuiu bastante. A entrada do Jânio no processo diminuiu bastante a crítica. E aí eu falo com todo respeito aí, aqueles que torciam para o Jânio ser candidato, baixaram a bola e agora falou, ó, gente, o Jânio não é mais candidato. Então o Jânio indicou que vai apoiar o Marden. Então, qual o posicionamento nosso agora? Não dá mais para ficar criticando a gestão e achar que o Jânio vai ser candidato. Ele não vai. Então vamos abraçar a reeleição do Marden para que a gente possa sobreviver politicamente também, para que possa continuar no grupo do prefeito. Porque política é assim. Quem está de fora quer entrar, quem está de dentro não quer sair. Exatamente. Não tem outra receita, gente. Todo mundo que faz alguma coisa em política é assim. Eu estou de fora do grupo, eu quero entrar. Eu entrei, aí eu não quero sair. Então, as pessoas que estão de dentro hoje, elas têm que fazer de tudo para que o Marden seja reeleito, para que elas continuem no poder. Vou dar um exemplo, Clécio. Nós já falamos nisso. Secretário não é secretário, gente. Está secretário. Ou vocês acham que, por exemplo, se o doutor George ganhar, esse grupo de secretariado vai continuar? É lógico que não. É lógico, a equipe que ganha tira todo mundo e coloca. A não ser que seja um governo de continuidade, como foi do Jânio para o Marden, muitos foram aproveitados e outros não. Então, se não for, ninguém é secretário, ninguém é superintendente, apenas está. Então, eu quero aqui repetir uma fala do Marcos, que o Marcos é interessante, ele tem umas falas que eu acho bacana. Marcos fala assim, a eleição do Marden é a minha eleição para superintendente. Ou seja, se o Marden falhar, eu deixo ser superintendente. Então, quando eu estou brigando pela eleição do Marden, eu estou brigando também pela minha superintendência. Eu estou também disputando uma eleição para superintendente. O Marden sendo, eu continuo superintendente, ou até posso ser secretário, que ele tem competência para isso. Então, a fala dele foi muito sensata. E eu acredito que quem está no poder hoje, quem está com secretaria, quem está com superintendência, não precisa do prefeito falar nada. Se você quer continuar, trabalha, porque se outro grupo ganhar, tchau para você. Mas, ó, tá acabando, tá acabando. Ó, Vanderlan e Cajuru votou a favor do governo Lula. E agora? Bom, Vanderlan, ele é famoso no meio político por não cumprir palavra, por não cumprir acordos. Inclusive, esse é um dos fatos que o Caiado nem cogita que ele seja o candidato apoiado pela base do Caiado, porque ele traiu o Caiado na reeleição. Enquanto o Jandarro, que era um adversário, veio para a campanha e fez a diferença, o Vanderlan, que era considerado um possível aliado do Caiado, não apoiou o governador Ronaldo Caiado. E agora que é o apoio do Caiado. O duro é a cara de pau, né? De trair e depois bater na porta pedindo apoio. Então não será o candidato do Caiado. E para mim, não é surpresa nenhuma o Vanderlan votar a favor dos projetos da esquerda, que o Vanderlan é igual o pirilampo, né? As mariposas, que fica ali em volta da luz. Quem está no poder hoje é a esquerda, então eu vou votar com a esquerda. Se fosse o Bolsonaro, eu votava contra. Mas é a esquerda e vai votar a favor. É o famoso caminha para onde o vento virá. Né? Com relação ao Cajuru, eu já falei, é um fanfarrão da política. Né? Foi um grande equívoco que o povo goiano cometeu, dar a esse moço 8 anos de poder, ele que criticou duramente o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Gilmar Mendes, hoje elogia, rasga elogio, ele que criticou Lula, que falou tanta coisa da esquerda, hoje está de braços dados com a esquerda, votando a favor de todos os projetos, inclusive, Clécio, ele foi o relator de um projeto de lei aí, que está querendo proibir os militares de serem candidatos, militares da ativa. Então, os militares da ativa que quiser ser candidato, de acordo com esse projeto de lei, caso ele seja aprovado, tem que pedir reserva proporcional. Ou seja, o camarada está ali com 15 anos de polícia, no meio da carreira. É uma liderança. Alguém falou, ó, vem cá, candidato a vereador na cidade, se ele for candidatar a vereador, ele tem que entrar lá, o dia que ele registrar a candidatura, ele vai lá e pede a reserva. O registro da candidatura é o documento oficial para ele pedir a reserva. Aí sabe o que vai acontecer? Primeiro, eles estão tentando afastar os militares. Os da reserva, não. Os da reserva continuam com o direito de manifestar, de ser candidato, de tudo. Tentar tirar até o porte de arma nosso, mas não conseguiram. O meu está aqui 10 anos que eu tenho porte de arma, até 2033. Não mudaram isso, não. Agora, sabe o que vai acontecer? E ninguém está pensando nisso, mas eu já estou pensando. Que eu vejo a segurança pública de dentro para fora e de fora para dentro. O dia que acontecer, vamos colocar lá um capitão, está chateado com a corporação, quer seguir outro caminho, quer montar uma empresa, quer fazer outra coisa, ele vai chegar num partido político, vai falar assim, ó, me coloca aí para candidato a vereador, porque aí eu vou e aposento proporcional e vou seguir minha vida.
O camarada vai lá, registra a candidatura dele a vereador, chega lá no quartel, ó, quero dar entrada no meu pedido de reserva proporcional, porque eu sou candidato a vereador. A corporação, mediante a legislação que está querendo ser aprovada, o que ela vai fazer? Beleza, preenche os requisitos legais, metade do salário do capitão, ele vai receber o resto da vida, vai seguir a vida dele, vai ter direito a porte de arma, vai ter direito a patente e vai sair da corporação. Daqui uns dias, Cléber, você vai ver a quantidade de gente que vai sair, porque eu não vou te mentir, não. Durante a minha carreira, muitas vezes eu quis sair da corporação, chateado, contrariado, eu não saí, porque eu falei, gente, se eu sair, eu perco tudo que eu já fiz. Perco salário, perco a minha patente, a minha graduação, porte de arma, perco a minha referência, então não vou sair. Agora, abrindo essa janela para o militar ir embora para a reserva, quando ele registrar a candidatura, vai ser um dano gigantesco para os efetivos das polícias. Você vai ver o primeiro pleito que tiver, vai registrar 200. 200 vai embora, e aí você vai repor isso, e outra, vai ficar com a despesa proporcional, vai ter que pagar o salário para ele. Não, mas fanfarrão, 2 fanfarrões, não foi surpresa nenhuma, o povo goiano está decepcionado, e o Wilder Moraes não decepcionou, votou contra. Votou contra a reforma tributária, votou a favor da direita. Parabéns, Wilder. Vanderlan, você e o Cajuru são 2 fanfarrões, né? Por isso que não vão a lugar nenhum na política. Cajuru não se reelege. E você, Vanderlan, sabe quando você vai ser prefeito de Goiânia? Nunca. Bom, para finalizar, viu, gente? Para finalizar, Major, deu o que falar, repercutiu muito. Jânio da Rô, Marden Júnior, juntos, numa reunião grande, uma reunião do MDB. O que o senhor pode trazer sobre essa reunião? Clécio, a questão é o seguinte, o MDB é aliado do prefeito Marden Júnior. União Brasil e MDB estão aliados no cenário estadual. É uma determinação do governador e do vice-governador. Aonde o União Brasil puder, ele vai ser cabeça de chapa e o MDB vai ser o vice. Aonde for o contrário, o MDB vai ser candidato a cabeça de chapa e o União Brasil vai ser o vice. É essa composição que vão tentar fazer em todos os municípios onde isso for possível. E Trindade é um deles. O Jânio foi exatamente para fortalecer essa aliança e acabar com especulações de que ele queria ser candidato. O Jânio veio para apoiar a reeleição do Marden Júnior e a reunião foi nada mais, nada menos para alinhar alguns espaços que o MDB vai ocupar a partir de agora na administração de Marden Júnior, né? A reunião ontem foi para discutir quais os espaços que o MDB vai ocupar. Lembrando que o MDB hoje já tem o vice-prefeito, que é o Alcione, filiou ao MDB, e tem o Badu, que é secretário. Então já tem o vice-prefeito e tem um secretário, que é o secretário do Meio Ambiente. Mas o MDB vai participar ainda com mais 2 ou 3 secretarias, deve acontecer isso pelos próximos dias. Eu não posso revelar quais e que são, porque isso aí é uma discussão que ainda não foi finalizada, mas o MDB vai passar efetivamente a contribuir com a gestão da cidade. Aí o que vai acontecer com isso? Vai se concretizar, solidificar, vai colocar uma amálgama em cima dessa aliança para ninguém dizer, não, o MDB está só de fachada, na hora H o Jânio vai, vamos colocar, o Jânio vai sair candidato e vai trair o Mar. Não existe isso mais. Aliás, eu quero repetir aqui uma fala do João, do nosso presidente do MDB, que foi muito feliz na reunião. É uma fala que também é de domínio público, então eu posso falar. O que é essa fala? Não existe mais grupo Jânio e grupo Marden. Alguns que tentaram plantar isso aí durante muito tempo na gestão. O secretário do Jânio, o secretário do Marden, o grupo do Jânio e o grupo do Marden. Hoje é um grupo só. Marden e Jânio. E esse grupo tem que ganhar a eleição de Goiânia e Trindade. Imagina vocês, Marden, prefeito de Trindade, Jânio, prefeito de Goiânia, a aproximação dos 2 municípios, a discussão de problemas comuns que afetam os 2 municípios. Jânio, que é um gestor experiente, Marden, que vai chegar com muita experiência no 2º mandato, né? Então, assim, essa reunião foi para isso, para alinhar esses espaços, definir qual realmente são os espaços que o MDB vai ocupar na gestão, não no 2º mandato, mas a partir de agora. E também um gesto de solidariedade, de confiança, de apreço e de respeito do prefeito Marden ao MDB. Reconhecendo no partido grandes lideranças, reconhecendo o prefeito Jânio como um forte aliado. Então, essa aliança, agora, de fato e de direito, ela vai acontecer. E nos bastidores, quem estiver falando diferente, está conversando demais. Bom, excelente, Major. Essa união, gente, é difícil, eu tenho que perguntar, era a última pergunta, mas só mais uma. A união aí, a possível união do Ricardo Fortunato e do Dr. Antônio
saiu aí nas redes sociais uma reunião entre eles. O que o senhor avalia sobre isso? Para finalizar. Na realidade, Clécio, o doutor George é um grande estrategista. Aquilo ali não foi reunião de nada, foi uma visita que foi feita. Aquela visita não durou mais do que uma hora, bateram um papo, conversaram. Todo mundo sabe que doutor Antônio e George são adversários históricos. Tanto que o doutor George falou no nosso programa, que ele foi até o governador Ronaldo Caiado na última eleição, falou qualquer um, menos o doutor Antônio, eu apoio em Goiânia. Eu não acredito que uma sequela dessa tenha sido curada, uma sequela profunda política dessa já tenha sido curada. Não acredito que o doutor Antônio vai embarcar em qualquer projeto do doutor George. Então, existe uma grande possibilidade do doutor Antônio vir compor também a base do prefeito Marden Júnior, né? Isso, obviamente, vai depender de uma série de negociações que devem ser feitas, porque se me perguntarem, eu falo, vou atrás do doutor Antônio. É um fortíssimo aliado, é alguém que tem possibilidade de voltar ainda para a Assembleia. Existe aí uma construção que está sendo feita pelo governador, ele é o terceiro suplente, mas tem dois suplentes que provavelmente vão assumir o Tribunal de Contas, e o primeiro, uma secretaria, abrindo espaço para o doutor Antônio voltar no União Brasil, para ele trair o Caiado, entrar num projeto do doutor George, ele tem que sair do União Brasil, ele perde a sua suplência, que quer queira, quer não, ele é um bom de voto, tem uma suplência que vai possibilitar ele um retorno à casa, então não acredito nessa aliança. Agora o Ricardo, eu acredito tudo. Você fala, o Ricardo junto com o doutor George? Acredito. Acredita no Ricardo sendo um vice do doutor George? Acredito. Acredito. Agora, como eu disse, seria uma disputa ferrenha, uma disputa forte. Todavia, não se esqueça, do lado de cá, você tem um vice-governador, você tem o governador Ronaldo Caiado, você tem um prefeito jovem, arrojado, que ainda vai entregar muita coisa, tem Jânio da Rua, tem uma base muito forte de vereadores que vai apoiar essa reeleição, tem uma comunidade política, uma classe política muito forte, principalmente na região central, que responde por 60% do eleitorado, né, uma média de, na verdade, são 37% da região leste, né, e 63% da região central. Então, não se esqueçam desses detalhes. Então, o estudo são contas que têm que ser feitas, né, na hora de se fazer uma aliança. Do Ricardo eu aceito tudo, porque para quem está perdido, qualquer coisa é boa. Agora, o doutor Antônio, eu não acredito absolutamente que ele vá compor com o doutor George. Isso eu não acredito. Bom, Major, sem enrolação, sempre direto ao ponto e com um cafezinho. A gente vai terminando aqui. Com alguma pergunta que eu não fiz para o senhor, que o senhor queria falar? Ficou, Clécio. Qual? Você estava lá na reunião ontem, de cúpula do MDB, foi convidado pelo prefeito Jean Darro, e lá o prefeito esboçou todo o carinho, aliás, o ex-prefeito Jean Darro, esboçou todo o carinho e consideração que ele tem por você, né, tecendo e rasgando elogios na frente de tantas lideranças. Como é que você se sentiu naquele momento ali? E o Clécio, ele tem projetos futuros agora, politicamente? Agora eu que te apertei, hein? Aí, Major. Agora eu tomo café enquanto você responde. Bom, realmente, o prefeito Jânio é um prefeito de O oportunidades. ex-prefeito, né? Né? O ex-prefeito, eu falo prefeito porque A para mim é gente sempre acostumou prefeito. falar, eu Né? também. O ex-prefeito Jânio é um ex-prefeito de oportunidade. Tanto é que ele pegou Marden Júnior, que era um recém-chegado na política, tornou ele secretário, posteriormente prefeito de Trindade. Isso não é segredo para ninguém. E um dos fatores foi eu até disse isso lá na mesa, que uma das coisas que contribuiu para isso foi a fé que o Marden Júnior tem, porque também é sabido por todos que Marden Júnior é ministro da Eucaristia, é uma pessoa muito religiosa. Então, assim, eu estou passando por uma fase muito bacana, Major, que é a aproximação com Deus. Né? Eu tô estudando muito a palavra de Deus, estou dedicado, né, em fazer um trabalho religioso. Então, o resultado está aparecendo. Eu fui pego de surpresa, realmente, eu fui pego de surpresa com essa ação do prefeito Jânio, do ex-prefeito Jânio. Então, assim, eu recebo com muita alegria e sou muito grato a Deus, e com isso eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. E também quero agradecer o senhor, porque a gente é a média das 3 pessoas mais próximas da gente. Então, estar perto do senhor, perto do Ricardo Lima, isso eleva, né, a figura da gente. Então, assim, eu agradeço muito o senhor, o Ricardo Lima, que está me dando a oportunidade de fazer esse trabalho hoje, que é sempre estar
em busca da verdade e sempre indo direto ao ponto, né? Porque se é notícia, Major, a gente tem que colocar na mídia, foi por isso que foi criado o projeto, né? Então, seria mais ou menos isso o meu sentimento. Olha, e eu quero dizer para você o seguinte, gente, não foi nada combinado não, viu? O Clécio foi lá na prefeitura para registrar, apenas registrar aquele momento. E lá chegando, o prefeito Jânio o abraçou, falou, Clécio, entra aqui que eu quero que você participe dessa reunião. E ao chegar lá na reunião, eu já apontou o dedo para o Clécio e falou que o Clécio é pessoa da confiança dele, é uma pessoa que ele quer investir politicamente, que ele quer dar oportunidade. E eu vi, Clécio, que muitas pessoas nos criticaram durante muito tempo quando nós defendemos o ex-prefeito de Jandaru. O quanto bateram na gente. Inclusive, gente que está na gestão hoje defendendo o Jânio, falando que ele é a melhor pessoa do mundo, É verdade. ligava pra gente e falava, rapaz, para de defender o Jânio, olha, aqui isso não vai ficar bom para vocês. E nós nunca vendemos nossa opinião, continuamos firmes. Inclusive, quando o Jânio foi chamado de covarde no nosso programa, nós ficamos revoltados. Depois, a mesma pessoa que chamou ele de covarde se retratou, num gesto de dignidade, foi o Cleide Castro, se retratou. E nós nunca permitimos que a imagem do Jânio fosse maculada em Trindade, mesmo nós nem vendo o Jânio, nós ficamos um ano praticamente sem ver o Jânio, né? Verdade. A gente não conversava com ele nem por telefone, mas quando falava mal do Jânio, como um gesto de gratidão, nós o defendemos. E hoje, tanto eu quanto o Clécio, gozamos da confiança, da credibilidade do ex-prefeito de Jandaru. E Jânio, você vai ganhar para prefeito. Se você não ganhar, para nós, você é a mesma pessoa. Nós nunca fomos atrás de Jânio buscando nada, absolutamente nada. Pelo contrário, o Jânio é tão generoso que ele oferece. Verdade. Ele é um criador de oportunidades. Quantas pessoas nasceram politicamente ou reascenderam politicamente pelas mãos do Jandaru? Não vamos longe. O próprio prefeito Trindade era um vereador comum. Foi um secretário pelas mãos do Jânio e se transformou prefeito com o apoio dele. O Cleide Castro tinha perdido a eleição, foi secretário e foi um vereador bem votado numa chapa forte, que é o MDB. Aninha Carvalho perdeu um mandato, o Jânio levou o suplente para a secretaria, trouxe ela de volta à secretaria, à Câmara Municipal. E assim eu posso citar tantos outros, que o Jânio estendeu a mão, que ele construiu, que ele edificou. Assim como o Bolsonaro conseguiu edificar tantas lideranças que estão aí nos governos, no Senado, deputados, prefeitos, o Jânio tem essa magia. E um grande líder, é isso que ele faz, edifica pessoas, ajuda, vê potencial e investe nessas pessoas. Por isso que o Jânio é hoje disparado a maior liderança política do estado de Goiás. Major, e eu peço permissão para poder ressaltar isso aqui também. Quando a gente está próximo, que a gente senta naquela mesa ali próximo ao prefeito Marder, a gente vê a seriedade que é ocupar aquela cadeira. O tanto que é pesado, né, Major? O tanto que é difícil administrar uma prefeitura da envergadura da prefeitura de Trindade. O senhor teve essa impressão? Eu sempre tive essa impressão que o Marlin sempre foi muito bem intencionado. Os erros que ele cometeu foi nada mais, nada menos que falta de experiência e má orientação. O Marlin foi muito mal orientado durante muito tempo. Deixou de escutar as pessoas que realmente queriam que ele fizesse uma gestão bacana e começou a escutar só aqueles que colocaram ele dentro de uma bolha e ficavam o dia inteiro elogiando, falando que ele era a última bolacha do pacote. Eu não me incluo nessa turma. Eu nunca fiquei elogiando as coisas erradas da gestão. Pelo contrário, durante muito tempo nós sofremos até algumas advertências por estarmos criticando muito a gestão. Mas nós estávamos fazendo o que era o correto. E para mim, o Marlin, pela idade que ele assumiu a prefeitura e pelo nível de maturidade que ele está hoje, ele errou até pouco. Um jovem com 30 anos assumiu uma prefeitura com 130 mil habitantes, uma cidade com um problema gigantesco, ele errou até pouco. E o que pesa muito com relação à avaliação do Marder é porque ele pegou uma cidade organizada. Ele pegou uma cidade administrativamente redondinha, folha de pagamento, tudo, entregou para ele assim uma Ferrari. Então ele é obrigado a ganhar a corrida porque ele pegou a melhor máquina. Então muita gente, ao avaliar o Marder, esquece da pouca idade e esquece que fazer uma comparação com a gestão do Jânio e a do Marder não é fácil porque o Marder entrou numa pandemia. O Jânio pegou o fim dela, o Marder pegou o início. Então muita coisa tem que ser pesada, mas digo a você, o Marder tendo a oportunidade de ter um segundo mandato, e eu tenho a certeza que isso vai acontecer, vocês vão ver um outro prefeito, mais maduro, mais centrado e mais posicionado com relação a muita coisa, não está sendo tão mal orientado agora,
e agora as coisas vão caminhar. Tenho absoluta certeza que numa segunda gestão do Marley, Trindade não vai se arrepender de dar a ele essa oportunidade. E um prefeito romântico, né? Ontem foi aniversário da primeira-dama, Roane. Rasgou declaração de amor na rede Parabéns, social, viu? parabéns. É Ó, difícil a gente ver um homem romântico e o senhor se saiu muito bem. Eu nunca vi isso de um prefeito, hein? Um prefeito se declarar para a esposa da forma que ele se declarou. Parabéns, prefeito, parabéns, primeira-dama. É isso aí, nós estamos sendo bem guiados, né, Major? Vamos dizer assim. mas eu quero dizer para você que eu já vi isso. Eu já vi o Jânio falar da Daídes com todo carinho. Ah, isso é verdade. Já Né? vi o doutor George falar da O senhor Flávia com participou do show do todo Roberto carinho. Carlos, né? Show do Roberto Carlos. Então, veja bem, eu nunca tinha visto o Marlon com Sim, com aquela sensibilidade que ele teve ontem e fazer uma declaração daquela. Sinal que ele está reconhecendo não só o momento que ele está passando, o momento bom da vida, como também está reconhecendo a grande parceira que ele tem do lado, que é a Ruane, que administra muito bem, é uma gestora nata, está transformando aquela assistência social ali, tornando ela mais dinâmica, né, uma pessoa que tem um potencial de gestão muito grande e uma grande parceira do prefeito, que está junto com ele na administração, ajudou também a transformar a educação de Trindade, tanto que ela ganhou o título de madrinha da educação. Então, o reconhecimento público, não só de uma relação harmônica e consolidada, mas também de uma grande parceria política. Então, é isso aí que eu quero deixar registrado. Agora ficou apertado para nós, que a minha mulher já quer flor, acho que a sua também quer, né? Hoje a floricultura não vai dar para tanta gente que vai ter que comprar flor. Gente, ó, tchau, Major, obrigado. Alô, Clécio, você é sempre bem-vindo nessa casa. Obrigado.